nos caminhos que estamos levando, né, e nas consequências que fazemos dos caminhos que escolhemos. Tudo isso vai ter uma reflexão no futuro. As atitudes que você toma hoje vai ter um reflexo, pode ser momentâneo, mas também vai ter um reflexo no amanhã, no teu futuro. E se você escolher bem, eu tenho certeza que você vai chegar lá na frente com a vitória em tua mão. Você crê dessa forma? Aleluia. Nós podemos ver tantos, inúmeros casos na Bíblia de pessoas que estavam ali praticamente sem serem notadas, sem serem conhecidas, mas que foram homens e mulheres, servos do Senhor, e que desenvolveram grandes coisas no nome do Senhor. Aleluia! Deus pode te levantar como um servo, como um homem cheio do poder de Deus para impactar essa geração que precisa tanto, que necessita tanto. Eu creio que o Senhor, Ele quer neste ano do avivamento levantar eu e você com mais determinação, com mais garra, com mais ousadia para investirmos contra Satanás. Aleluia. Abra sua Bíblia juntamente comigo, profeta Isaías, um dos profetas maiores. Aleluia. Você, se quiser, sinta-se livre para adorar o Senhor nessa noite, com a tua oração, com o teu aleluia, com o teu glória a Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso e que é digno de ser adorado neste lugar. Aleluia. Amém. Louvo ao Senhor, porque Ele me deu tantos motivos para adorar o nome dEle, e Ele é merecedor do meu louvor, da minha adoração nesta noite. Aleluia. Todos acharam 55, versículo 8? Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Se alguém achou, encontrou, pode ler em alto e bom som. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são o que, igreja? Mais altos. Aleluia. E os meus pensamentos Mais alto que os vossos pensamentos. Aleluia. Eu estava meditando como é gostoso nós estarmos no caminho do Senhor e pensar aquilo que Ele pensa para nós. Quando você tem sintonia com Ele, você pode ver coisas que os outros, na visão aqui, horizontal, não tem. Mas quando nós temos a visão vertical, aquela lá de cima, nós vemos coisas que os outros não veem. Eu estava pensando que quando Davi foi levar lá o queijo, o pão para os soldados, para os seus irmãos que estavam lutando contra os filisteus, ele não imaginava talvez o tamanho da circunstância e do problema que ele ia enfrentar. Talvez um jovem, assim como eu e você, que está procurando servir ao Senhor da melhor maneira, e talvez muitos se sentem despreparados. Eu penso assim, o que Davi ia pensando naquele caminho? O que ele estava no seu coração? Imagine, a tarefa que o pai lhe encomendou era apenas levar um lanche, alguma coisa para os seus irmãos lá na batalha, lá na frente de batalha. Somente isso. Ele não sabia o que ele esperava. Ele não estava imaginando naquele momento o que ele poderia enfrentar. Eu quero trazer isso para o nosso dia a dia. Talvez você saia da sua casa para o trabalho, para visitar alguém, para orar por alguém, para falar do amor do Senhor para uma outra vida, e você não sabe o que você vai enfrentar. Imagina, ele iria para o caminho pensando, não, eu vou fazer a minha tarefa, vou entregar o pão, o queijo, e vou voltar para o meu pai, falar, pai, eu cumpri a sua tarefa, e voltar para o meu pai. Mas ele, naquele momento, quando ele chegou no acampamento onde estava lá Saul
e todo o exército de Israel, estava lá quem? O gigante Golias, aquele incircunciso filisteu, assim como nominou Davi, e desafiando o povo de Deus. Aí que entra, aleluia, a identidade, o caráter do verdadeiro cristão. É ele enfrentar, por mais que muitos chamam você de pequeno, de sem forças, que você não vai conseguir. Mas eu quero declarar nessa noite que aqui neste lugar há vitoriosos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia! Aleluia! E Davi, naquele momento, ele se sentiu assim, como que eu posso dizer assim, numa expressão mais clara, no ímpeto de fazer alguma coisa. Imagina, aquele filisteu, nós sabemos lá naquela passagem, né, de Samuel, um gigante tremendo, desafiando o povo de Deus, o povo israelita, e ele não se acovardou. Então eu quero dizer para você, na tua caminhada espiritual, muitas vezes você não sabe que caminhos às vezes você vai se deparar e em que circunstância você vai se encontrar. Eu quero dizer para você que você tem que estar preparado no Senhor para enfrentar as dificuldades, os problemas que sobrevierem à tua vida. Pois você sabe que a tua força não vai vir da tua posição social, não vai vir da quantidade de dinheiro que você tem, não vai vir se você tem uma esposa bonita, um carro do ano, se você tem a casa mais bonita da sua rua, nada disso. A tua força vem do Senhor, aleluia, aleluia. E Davi, daquela forma, ele não se acovardou e foi direto ao problema. Muitas vezes nós vemos lá que Saul tentou colocar as suas vestiduras de guerra naquele pequeno jovem, não serviu. Você vai usar as suas próprias ferramentas. A tua ferramenta é aquela que você adquire diante do Senhor, é na oração, é na palavra, é no conhecimento, é na intimidade. É aí que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, identificando aquele problema e aquela situação. Davi muito bem poderia ficar de fora. Ele não era um guerreiro, ele não estava preparado para a luta. Aquele exército estava sendo desafiado, mas não era o papel de Davi se colocar no lugar dos soldados. Aleluia! Outro papel importante para nós aqui nesse lugar é nos colocarmos na brecha para que Deus possa usar. Amém? Aleluia! Se coloque na brecha, se coloque na oportunidade que Deus tem. Você está vendo uma oportunidade que Deus possa te usar? Se coloque e Deus vai honrar o seu nome através da sua vida. Aleluia. O importante é nós não nos omitirmos aquilo que Deus tem nos chamado. Eu vejo que muitas pessoas chegam lá dia 31 de dezembro para 1º de ano, fazem tantas resoluções, tantas promessas. O que? Nós estamos começando janeiro, fevereiro, março, o 3º mês. E quantos já esqueceram o que prometeram no começo do ano? Que convicção, o que ele está pensando, o que você está pensando nesse momento? Será que você já desistiu do teu sonho que você tanto queria? E muitas vezes nós oramos, pedimos ao Senhor, lá na segunda-feira, chega quarta-feira, quinta-feira, nós esquecemos o que estamos pedindo. Davi tinha aquela convicção no seu coração que Deus estava junto com ele, que o Espírito Santo trabalhava tremendamente na vida dele. E naqueles momentos, quando se deparou com um urso, com um leão, ele não se acovardou. E mais uma vez agora ele se depara com um gigante. Não era o papel dele, ele não estava alistado, ele não foi chamado para a guerra, e sim os seus irmãos. É aquilo que eu falei, nós devemos estar preparados. Você não sabe o caminho que você está tomando. Se você ainda não conhece o Senhor, se você já conhece, é bom que nós tenhamos convicção de quem está do nosso lado. E quando você se deparar numa situação dessa, de tal problema, de tal circunstância, que você fala, Senhor, e agora?
Você sabe com quem você pode contar. Aleluia. Você sabe com quem vai estar dando a sua mão para te ajudar naquele momento de dificuldade. E assim Davi e muitos outros exemplos. Eu vejo que também Gideão, ele falou assim: eu sou o menor da casa de Israel, mas com 300, aleluia, ele foi vitorioso, porque quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele pode fazer grandes coisas. Não importa o que os outros venham falar, que você não vai conseguir, que você é pequeno, que você não tem talento, que você não é capaz. Aleluia. Talvez você tenha ouvido isso na tua infância, na tua juventude. Os teus pais te magoaram, falaram: não, você não vai dar em nada. Você... Não, eu quero te dizer nesta noite, o Senhor que está neste lugar, que passeia aqui, aleluia, porque a sua palavra aqui nos garante, onde tiverem dois ou três reunidos no seu nome, ali Ele estaria. Você crê? Você crê? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, o Espírito Santo se move neste lugar. Amém. Aleluia, aleluia. Quando nós nos colocamos na brecha, embora os caminhos que estamos tomando, assim como Davi não sabia, pensava que o seu caminho ia ser tranquilo, mas ele se deparou com um problema, identificou o problema e deu a solução. Você foi chamado para ser o solucionador através de Jesus para esta geração. Quantos querem trazer a solução? Quantos querem? Você pode levantar sua mão. Aleluia. Quantos querem ser referência nesta geração? É isso. E aí Saul prometeu tantas coisas, sua filha, tantas riquezas, mas Davi foi, não pela riqueza que ele ia ganhar, não pela proposta de casamento que ele ia ter, mas ele disse: eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você tem que usar a sua ferramenta, aquilo que Deus te entregue nas suas mãos para você fazer. É isso que Deus vai te usar. Moisés usou aquela pequena vara. E Deus fez grandes coisas, como abrir o mar. Aleluia. Talvez você olhe para trás, é o exército do lado das montanhas. Mas quando você olha para cima, quando você tira o teu foco das coisas horizontais desta vida, começa a olhar para o Senhor, você começa a perceber, você começa a pensar como Ele, a ver como Ele vê a situação. Ele não vê o problema. Davi não viu apenas o tamanho do gigante, mas ele viu o tamanho do Deus que poderia dá-lo. Aleluia. Ele foi lá e decepou o pescoço e a cabeça daquele gigante. Deus quer fazer assim com os seus problemas e com as suas dificuldades nessa noite. Aleluia. Porque Ele pode fazer através da tua vida. E não importa o teu tamanho, não importa a tua condição financeira, nada disso. É como disse Isaías: eis-me aqui. É estarmos prontos ao mover de Deus. E poderia falar tantas coisas de outros exemplos que nós vemos na palavra do Senhor e trazemos para o nosso dia. E realmente ele fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Nós precisamos então procurar saber o que o Senhor está pensando para a minha vida. Qual o caminho que eu tenho que seguir? Qual o caminho que Ele quer que eu siga? Eu sei que você toma decisões todos os dias e é calculado que em torno de umas 2.000 decisões diárias nós fazemos. Que roupa colocamos? O que vamos fazer? Se vamos fazer primeiro o trabalho, ou depois vamos para o trabalho, se vamos comer, se vamos deixar de comer, se vamos fazer jejum, escolhemos o vermelho, se vamos de carro, se vamos de ônibus, se vamos de metrô, tudo isso. Eu quero dizer para você que nós temos que saber que eu e você precisamos andar em concordância com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Assim o teu dia, independente das circunstâncias que você for passar lá na tua empresa, lá no teu trabalho, lá naquela casa complicada, lá no escritório que tem problema a ser resolvido, ou seja, numa dificuldade ou numa doença, você sabe que o Senhor está tendo cuidado de você. Embora a palavra nos alerta que neste mundo nós teríamos aflições. Meu Jesus. E quando nós pensamos assim, às vezes pessoas, aquele novo convertido que ainda não tem uma noção muito
do que é a caminhada com o Senhor, fala: agora você crente, os problemas vão acabar, e a coisa vai mudar, tudo vai